Lembra que no começo do ano elas estavam estouradas, explodindo de fazer sucesso? E aí no meio do ano elas vêm a público e pedem, na verdade não a público, elas pedem para o seu escritório de advocacia pedir a anulação do seu contrato com a Arquis Entertainment. A Arquis Entertainment, ela foi criada, o 50/50 debutou literalmente para que ele pagasse a dívida da outra empresa. Olá, tudo bom com vocês? Eu sou a Mar e no vídeo de hoje a gente veio falar sobre o desband do 50/50. Mas antes eu vou passar um pente fino em tudo que aconteceu no grupo e a gente vai conversar sobre esse suposto desband, tá bom? Então, antes do vídeo começar, aproveita, já se inscreve aqui no canal, já deixa seu like, compartilha o vídeo, me segue nas outras redes sociais, tá? Não esqueça também de seguir a gente no TikTok e no Instagram do canal e também não esqueça de me seguir no meu TikTok e no meu Instagram, pessoal, que lá rola conteúdos extras pra você que adora consumir K-pop, tá bom? Também não esqueça de deixar um like e um comentário, porque o like e o comentário ajudam demais no engajamento do canal. O like e o comentário pode ser um oi má, tudo bom, ou só um oi má, ou um emoji, que já ajuda também demais. E se você quiser fazer parte do nosso clubinho, o botão Seja Membro tá aqui do ladinho. Com uma pequena quantia você ajuda demais o nosso canal no YouTube. Então, vamos começar? Mas antes de eu falar sobre o desband do grupo, eu vou passar um pente fino em tudo que aconteceu aqui com você. Logicamente que eu não vou abranger tudo, porque senão o vídeo vai ter trocentas mil horas. Mas que a gente vai falar um pouquinho sobre cada coisa que aconteceu pra você entender o que ocasionou o desband das meninas. É nesse vídeo que a gente vai falar um pouquinho. Eu tô devendo esse vídeo já faz um mês. Um mês pra vocês. E vocês foram pacientes de esperar. Mas tudo bem. Mas aí vocês me perguntam, o que é o 50/50? O 50/50 foi um grupo criado pela empresa Arquis Entertainment. O grupo fez a sua estreia, né, o seu debut, dia 18 de novembro de 2022. Um pouquinho depois do meu aniversário. Por incrível que pareça. Gente do céu. Só que antes da gente falar sobre o grupo, a gente vai falar um pouquinho sobre a empresa. Pra quem não sabe, a Arquis Entertainment era uma empresa que estava começando no ramo do K-pop. E ela não tinha muito dinheiro, né? O empresário na época, o CEO da empresa dizia na época que não tinha muito dinheiro para fazer uma grande divulgação da música das meninas, né? Que foi Cupid. E aí, o que ele fez? Ele alega, né, nas suas alegações, que ele acabou até que vendendo o seu carro para pagar tudo que as meninas precisavam para promover o seu MV. Na verdade, não promover, mas pro MV acontecer no carro. E a partir daí, foi totalmente gasto todo o dinheiro do CEO e da empresa no debut das meninas. Só que aí você fala assim, mas como que elas conseguiram promover? Elas só tinham uma única coisa, a internet. A Arquis Entertainment, ela foi muito mais esperta nessa parte, porque ela percebeu que as dancinhas no TikTok estavam em alta. Então o que a gente vai fazer? Vamos criar uma dancinha e jogar as meninas dançando no... Eu acabei de falar o nome da plataforma e acabei de esquecer o nome da plataforma. No TikTok, obrigada, de nada. E a empresa foi muito mais esperta, porque a empresa viu que ela tinha o TikTok, ela conseguiu usar o TikTok para promover cada vez mais as meninas. Foi aí que a empresa decidiu fazer uma dancinha com as meninas e postar no TikTok. E elas viralizaram de uma maneira surreal, onde muita gente, muito TikToker famoso, como muitos criadores de conteúdos também dentro do TikTok, como artistas de K-pop, como atores, tudo que você puder imaginar, dançou a musiquinha delas. E foi aí que Cupid acabou viralizando nas redes sociais. E por conta delas acabarem tendo sido viralizadas no TikTok, isso trouxe muito olhares, tanto para elas quanto para a empresa. E por conta disso a empresa estava em alta, por conta da musiquinha estar fazendo sucesso no TikTok. Por conta disso as meninas acabaram ganhando um renome muito grande desde lá pra cá, né? Desde o começo do ano pra cá. Então aí começaram a surgir as polêmicas. E agora que a gente entra nas polêmicas do 50/50. Tudo começou quando as meninas entraram pra Billboard. Sim, tudo começou aqui, na Billboard, quando elas realmente entraram pros rankings da Billboard. Lembrando que a música Cupid, que é Cupido em inglês, ela foi lançada em fevereiro agora desse ano. Em menos de 2, 3 semanas que as meninas começaram a fazer as dancinhas, essas dancinhas começaram a viralizar, já em março ela já se encontrava na posição de 41 dentro da Billboard Global. E pra quem não sabe, a Billboard Global, ela trabalha com 200 nomes, são 200 categorias, são 200 rankings ali. E elas conseguiram, em menos de um mês, basicamente, conseguir colocar a música delas nos top 41 da Billboard Global. E aí você acha que acabou por aí? Acabou não, meu amor. E conforme as semanas foram passando, a música foi ficando cada vez mais conhecida, as meninas conseguiram realmente
cravar o seu nome na história, porque elas ficaram dentro da posição de 100 músicas mais ouvidas da Billboard. Agora é a Billboard americana, tá bom? Só que porém, dentro da Billboard, elas não conseguiram só esse recorde na Billboard, de ficar com a posição 100 mais ouvida. Elas também conseguiram isso na plataforma Spotify. Elas ficaram entre os artistas mais ouvidos dentro da plataforma do Spotify. E por incrível que pareça, elas conseguiram manter a música dela nos top 5 durante mais de um mês dentro da plataforma do Spotify. Com esse efeito delas conseguirem manter o nome dela e do grupo entre as músicas 5 mais ouvidas entre todo o mundo, elas conseguiram desbancar grandes artistas de peso, que estão tipo há 20, 30 anos aí cantando, 15 anos. E basicamente em menos de 2, 3 meses elas conseguiram desbancar artistas gigantes. E elas ficaram muito tempo, acho que quase 2, 3 meses, nessa posição de top 5 dentro do Spotify. Como eu já citei a Billboard, elas continuavam crescendo dentro da Billboard. E não só dentro do Spotify e da Billboard, mas sim dentro do próprio YouTube, onde o MV delas ganhavam cada vez mais notoriedade, cada vez mais números. Em menos de 3 meses, quase, elas conseguiram bater 48 milhões de visualizações dentro do próprio YouTube, com seu MV original. Fora as outras versões que a música acabou ganhando, de versões mais rápidas, de versões em inglês, porque a música fez tanto sucesso que ela ganhou uma versão em inglês, completamente em inglês, que também as pessoas também começaram a reproduzir a versão da dancinha em inglês também. Então tinha rolando no TikTok a versão da música em coreano, né, com a dancinha, e a música, e também a versão em inglês, rolando a dancinha no TikTok. Então elas estavam no auge da sua carreira. E aí sendo também convidada para vários programas para promover as suas músicas e tudo. Tanto que tinham empresas nacionais, né, nacionais eu digo de fora, perdão, empresas do exterior de olho nela para fechar. E é agora que a gente começa a ladeira da desgraça. Porque você achou que eu só ia falar bem? Não vou não, tem muito mais coisas pra gente poder falar aqui. E é a partir de agora que o vídeo vai ficando cada vez pior. É agora que a gente desce a ladeira da desgraça e vai. Então lembre-se, era um grupo que tinha acabado de debutar, fazia muito pouco tempo que elas estavam nativas, mas graças ao simplesmente o TikTok e uma dancinha muito simples, elas chegaram no auge da sua carreira em menos de 3 meses. É muito pouco. Então elas viralizaram de uma maneira surreal dentro da internet. E aí, conforme um artista tem nome, ele tem peso, ele tem as suas coisas, é lógico que ele não vai deixar barato. E aí começaram a surgir as polêmicas entre o 50-50 e a Arquette Entertainment. A Arquette Entertainment é a empresa que pertencia ao 50-50. E aí, o 50-50 e as 4 meninas. E agora a gente entra no ponto mais crucial dessa história. O 50-50, ele pede anulação do seu contrato exclusivo com a Arquette Entertainment. Esse pedido de anulação de contrato aconteceu dia 28 de julho de 2023. Então ainda aconteceu esse ano. Lembra que no começo do ano elas estavam estouradas, explodindo de fazer sucesso? E aí no meio do ano elas vêm a público e pedem, na verdade não a público, elas pedem para o seu escritório de advocacia pedir a anulação do seu contrato com a Arquette Entertainment. E agora a gente entra no ponto crucial de toda essa história. Você vai me perguntar assim, mas Marcela, por que elas pediram anulação de contrato contra a empresa que colocou elas nos holofotes? As 4 integrantes diz que a Arquette Entertainment violou os contratos das meninas. E aí você vai me perguntar, que tipo de violação? Isso não foi divulgado, a gente não sabe realmente qual foi a violação que a empresa disse, mas rola rumores por trás dessa notícia de que a Arquette Entertainment acabou não cumprindo metade das coisas que estavam ali no contrato delas. Um desses rumores que rolam por trás dessa notícia falam que a Arquette Entertainment não pagava certamente tudo o que ela tinha prometido para as meninas, dentro do conforme do contrato que ela tinha redigido. Diz também que a Arquette Entertainment seria uma empresa que tentaria extorquir as meninas. Você já vai entender esse extorquir lá na frente, que eu vou explicar mais pela frente, calma. Mas um dos rumores que rola é exatamente isso, que a empresa não pagaria certamente os devidos direitos para cada meninas. E que, por exemplo, vocês ganharam 30, a gente vai pagar 7. Os outros é pra nós. Sendo que a divisão não seria essa. A divisão seria tipo 10 pra empresa e 20 pra elas. Deu pra entender? Outro rumor que também surge é que as meninas elas estavam passando por problemas de saúde, aonde a empresa estava um pouco se lixando pra elas, né? Tava um pouco se lixando pra elas.
Um exemplo disso que eu posso dar aqui pra vocês, que é o exemplo mais leve que eu posso colocar nesse vídeo, porque os outros são um pouco mais pesados, é que uma das integrantes do Fit estava passando por distúrbios alimentares e também por uma ansiedade muito forte. E a empresa não ligou pra isso. A empresa simplesmente cagou com a integrante e falou assim: ah, tudo bem, a gente vai cuidar de você, em 1 semana, 2 semanas você tá melhor, basicamente, e assim você vai seguir a agenda cronológica que a gente programou pra vocês. Então a empresa não tava nem se preocupando com elas nas ações de saúde, né? E pra quem não sabe, quando você é um artista famoso, a gente tem os stays, né? Que são aquelas pessoas que acompanham as pessoas em todos os eventos, em todos os lugares que é uma pessoa que vai cuidar do artista. Toda empresa de K-pop disponibiliza um stage para ficar com o artista ou com a pessoa que esteja ali, ou o ator. Nesse caso, a Fit tinha o stay delas. E o stay delas também cagou pra elas. Tipo, ah, vocês estão doentes aí? Foda-se vocês. Desculpa usar essa frase, mas não tenho como usar outra palavra. Foda-se vocês que eu vou fazer as minhas outras coisas. Então elas estavam doentes, passando mal, ou internadas em hospitais, e nem os próprios stages da empresa estavam se preocupando com as meninas. Então eram 4 meninas literalmente desoladas no meio de um campo, aonde a empresa só via que falava assim: ó, tem que melhorar, hein, meu amor, porque eu preciso ganhar dinheiro com vocês. Só que no meio de tudo isso acontecendo, nesse de turbilhão de coisas acontecendo, nós tínhamos as 4 integrantes falando que a empresa estava descumprindo o contrato, enquanto a empresa estava falando que não, que ela não estava, que ela estava cumprindo tudo bonitinho. Só que a gente tinha 4 integrantes passando mal dentro de hospitais, sofrendo distúrbios alimentares, sofrendo ansiedade, sofrendo coisas piores, aonde a empresa estava pouco se lixando para elas. Então a gente tinha os dois polos de um lado e de outro. E aí você acha que a história acabou por aqui? Acabou não. A empresa acabou tentando colocar difamações sobre as meninas. Só que neste ponto a equipe jurídica das meninas já veio, e meio que na época que estava acontecendo tudo isso, a empresa jurídica também lançou uma nota afirmando que a Arket Entertainment não tinha o direito de difamar as meninas enquanto o julgamento estivesse aberto, senão ela pagaria uma multa absurda. Só que aí a gente entra em outro ponto dessa história que ainda é mais surreal. Lembre-se de tudo que eu acabei de falar pra você. Integrantes passando mal, empresa cagando pra elas, empresas lucrando em cima delas, porque em meio de toda essa confusão, o Fit só crescia cada vez mais dentro das plataformas. Elas só subiam cada vez mais no ranking da Billboard. Elas só ficavam entre o top 5 ainda mais do Spotify. E a Arket Entertainment lucrava ainda mais com elas, mesmo com pedidos de anulação ainda acontecendo, o que torna esse processo ainda pior, porque a empresa falou assim: ah, elas estão processando a gente, mas a música está em alta, né? E aí elas continuavam ganhando cada vez mais dinheiro. E no meio de toda essa confusão, você acha que os fãs tentaram ajudar? Os fãs não. Muitos fãs continuaram fazendo as suas dancinhas e fazendo o nome da música crescer. E por incrível que pareça, continuaram cada vez mais fazendo montagem de vídeo das músicas das meninas. Porque você não sabe, se você faz uma montagem e utiliza uma música dentro do YouTube, o dinheiro de toda essa música vai pra empresa, tá? Toda. Tá? Todo o dinheiro, vou tentar resumir, todo vídeo que você vê que tem uma música aqui de K-pop ou de algum artista, todo o dinheiro que esse vídeo ia ganhar vai diretamente para a empresa. Então, no meio de toda essa comoção, tudo isso acontecendo, os fãs continuavam fazendo as suas versões das músicas e vídeos dentro da plataforma do YouTube, o que enriquecia ainda mais a Arket Entertainment, deixando ela cada vez mais ricas. Enquanto a gente não sabia exatamente o que estava acontecendo com as 4 meninas, a Arket Entertainment ainda estava lucrando cada vez mais. E aí, no meio de toda essa confusão, chega a nossa querida Dispatch. Você achou que a Dispatch ia ficar de fora? A Dispatch acabou soltando várias merdas no ventilador sobre a Arket Entertainment e o CEO da empresa. Então agora a gente vai entrar em tudo que a Dispatch discorreu sobre o caso. Porque você achou que a Dispatch não estaria aqui, a Dispatch tá aqui. Agora a gente entra no capítulo 3 da história. O primeiro foi o debut das meninas, onde estava tudo acontecendo lindo e bonito. O segundo capítulo é quando as meninas pedem anulação de seu contrato. E agora a gente entra no terceiro capítulo, que é quando a Dispatch resolve aparecer. E a Dispatch, ela cava, que ela acha tudo, mas é tudo mesmo. E vocês vão entender. Pra quem não sabe, o CEO da Arket Entertainment é o Jeon Hong Jong.
Acertei? Não sei se a minha pronúncia tá certa, mas desculpa, vou continuar. Ele é o CEO que tá por trás da Arctic Entertainment, o que fundou a Arctic Entertainment. Só que a Dispatch acabou descobrindo que o buraco é mais embaixo. Porque a Arctic Entertainment não é a primeira empresa do John Gong-yeon. Não sei se tá certo, mas tudo bem, continua. Não é a primeira empresa. Que também era dele, só que essa empresa faliu. E literalmente tem uma dívida gigantesca. Aí é só você, se você for muito esperto, liga um ponto ao outro. Lembra que eu falei que as meninas estavam passando mal, a Arctic Entertainment estava pouco se lixando, mas mesmo assim as pessoas continuavam fazendo o grupo ganhar dinheiro? Era isso que a Arctic Entertainment queria. Ela queria faturar muito dinheiro para que ela conseguisse. Ela não, a Arctic Entertainment nem tanto, mas o seu CEO pagar a dívida que ele tinha da empresa. Então ele não criou uma empresa no sentido de, por exemplo, assim, vou criar uma empresa, vou ter uma empresa de K-pop para poder sim ganhar algum dinheiro lá na frente. Não. A Arctic Entertainment ela foi criada, o 50-50 debutou literalmente para que ele pagasse a dívida da outra empresa. Se você parar pra pensar e você olhar a história do 50-50, o conceito que ele criou era um grupo de 4 meninas que ele queria debutar, porque ele queria debutar nos mesmos parâmetros do Blackpink, né, 4 meninas, só que quem participou de todo o processo seletivo foram 12. E esse processo ele foi rolando, e ele foi eliminando até chegar nas 4 meninas que a gente conhece hoje. E aí você se pergunta, mas Marcela, ele realmente acabou debutando no 50-50 por conta disso? Se você parar para pesquisar e olhar tudo que a Dispatch acabou soltando e for muito mais a fundo e começar a ler muito mais a fundo, sinto lhe informar que sim, ele acabou fazendo o debut do 50-50 para promover as meninas, para ela ganhar dinheiro, para pagar a dívida da outra empresa que ele tinha. Ele não estava se importando com as meninas. Com as meninas, eu digo com as 4. Ele estava se importando com o 50-50, ganhar muito dinheiro para mim pagar a dívida da minha outra empresa que chegou à falência. É basicamente isso. Só que no meio de toda essa desgraça, antes da Dispatch vir a público e soltar, as meninas estavam fazendo um sucesso tão grande que elas foram convidadas a fazer uma música para passar no filme da Barbie, sabe, da Barbie. E com isso o CEO falou, né, nossa, vamos passar no filme da Barbie, porque a Barbie tava hypada naquela época. Ainda tá, né, mas tudo bem. Então, basicamente, o CEO concordou em colocar as meninas pra fazer uma música no filme da Barbie, porque o filme da Barbie estava muito hypado e as meninas do 50-50 também estavam muito hypadas na época. Só que, porém, entretanto, todavia, no meio de toda essa confusão de meninas passando mal, a Arctic Entertainment ganhando dinheiro e a Dispatch ali começou a se manifestar, ia soltar todas as merdas no ventilador e até divulgar a empresa que ele fazia parte, que é a T-Grad. Foi aí que a coisa começou a desengolar e ficar cada vez mais pior. Porque nessa época, quando a Dispatch acabou anunciando que sim, ele tinha uma outra empresa que estava falida e ela deu até nome, que é a T-Grad, foi aí que a merda ficou ainda pior. Porque aí ele falou, não, a empresa não é minha e tudo mais, vocês estão tirando de contexto e tudo. E aí foi onde a Dispatch falou assim, você tá brincando com a gente, né? Porque você não brinca com a Dispatch. Com a Dispatch você não brinca. E foi aí que a Dispatch começou a soltar cada vez mais informações, afirmando que sim, a empresa era dele, que a empresa estava falida e que a empresa tinha uma dívida gigantesca. E foi a partir daí que o CEO da Arctic Entertainment, ou da T-Grad, não sei, tanto faz, começou a se distanciar cada vez mais do grupo. Se já estava pior, agora a merda só piorou. Ele realmente começou a não mais querer falar com as meninas, não querer mais ver as meninas, não responder mais mensagens das meninas, não querer saber como as meninas estavam. Ele só queria uma única coisa, que elas preenchessem a agenda que estava ali feitas para elas. Depois que a Dispatch acabou se manifestando e jogando toda essa merda no ventilador, os grupos de K-pop têm o famoso fan café do grupo, né? Que é onde os idols postam suas coisas, os fãs comentam, esse tipo de coisa. Depois que a Dispatch acabou se manifestando, muita gente foi descer o pau no CEO e na Arctic Entertainment, porque a Dispatch acabou anunciando, muita gente confia muito na Dispatch. Eu sou o tipo de pessoa que tem coisas que a Dispatch revela que eu fico assim, Mas como eu conheço a Dispatch há muito tempo, eu sei que muita coisa que a Dispatch acaba soltando é muito verdade. E principalmente quando ela vem com aqueles textões em coreano do tamanho do mundo, aí você pode botar fé que é verdade mesmo, tá? Depois da Dispatch acabar se manifestando, o próprio fan café do grupo caiu, porque os fãs estavam indo fazer textões, reclamar da Arctic Entertainment, e o fan café do grupo caiu. Só que o CEO da Arctic Entertainment, né, o John Gong-yeon, fala que
a página caiu em defesas da internet, que ela caiu literalmente por conta da internet. E não que ela foi desativada. Só que aí a Dispatch foi ainda mais fundo. Ela cavou. Eu amo a Dispatch porque ela cava. A Dispatch cavou e conseguiu a confirmação de que a conta do Fã Café do grupo do 50-50 ela foi desativada por alguém que tinha acesso à conta. Aí vocês vão me perguntar quem é a pessoa. Isso a gente não sabe porque a Dispatch não revelou. Deveria ter revelado, deveria ter revelado. Só que quando a Dispatch acabou revelando que o Fã Café do grupo foi desativado por alguém da arte, o CEO logo em seguida já veio ao público falar que não, a página caiu por indefesas da internet. E aí eu me pergunto de novo, o que é indefesas da internet? Porque até agora eu não entendi o que é indefesas da internet, né? Só que aí alguns fãs acabaram acreditando na Arc Entertainment, falando que sim, ela caiu por problemas de internet, essas coisas, podem ter sido hackeadas, enquanto outros fãs estavam realmente do lado da Dispatch, afirmando que a conta foi desativada. Neste ponto, eu tô do lado da Dispatch. Desculpa, mas eu tô. Porque é muito difícil uma página cair simplesmente por denúncia. Ainda mais uma página coreana. É muito difícil ela cair por denúncia. Eu falo isso porque eu estudo um pouquinho de programação e tudo. Então é muito difícil você acabar derrubando uma plataforma muito grande de que são os fãs café do grupo. É muito difícil. Então sim, eu tô do lado da Dispatch nesse momento. Só que enquanto tudo isso acontecia, era meninas passando mal, CEO da Arc Entertainment falando que não tinha uma outra empresa, que não tinha dívidas, que o Fã Café do grupo tinha caído por N motivos. A gente tem a linda Dispatch no meio de tudo isso falando que o processo já estava marcado. O processo que eles iam no fórum? Não, no tribunal averiguar o que ia acontecer com o grupo. Enquanto a Arte estava presa naquelas informações lá atrás, já fazia umas 2 semanas que a Dispatch tinha soltado, enquanto a Arte estava tentando ainda se defender sobre isso, a Dispatch já estava soltando outra notícia falando que o julgamento das meninas já estava marcado contra a própria Art Entertainment. Enquanto a Art Entertainment falava assim, ai meu Deus, tá acontecendo isso, a Dispatch já estava soltando ainda mais merda no ventilador, uma atrás da outra. E aí a gente entra no 4º capítulo dessa história. Oh meu Deus, isso aqui tá parecendo um livro de história, mas vamos com calma, né? A gente entra no 4º capítulo dessa história, que é o julgamento do grupo segue após o grupo recusar mediações, né? Mediações são termos. Isso aqui, para vocês entenderem cronologicamente, aconteceu em agosto desse ano, aonde a própria Arc Entertainment veio a público, soltou uma nota, aonde ela tentou fazer mediações, né? Colocar novos termos e tudo bonitinho, e tentou negociar de novo com as meninas do 50-50. Só que as meninas recusaram esses novos termos que a empresa quis pôr no contrato. Só para situar vocês ainda melhor de tudo isso que estava acontecendo, esse julgamento teve duração de 2 horas, onde a gente teve mãe de intendentes indo, né, ao tribunal para tentar fazer uma representação melhor, porque elas são menores de idade ainda, por incrível que pareça. Sei que não parece, mas 2 eles são. Então as mães tiveram que comparecer no tribunal. Gente, é literalmente a ladeira da desgraça que só vai pro final. Eu falei que ia descer ainda mais. Ainda vai descer ainda mais. Segura na minha mão que fica pior. A gente teve mães indo ao tribunal para fazer essas mediações entre as meninas que são menores de idade. A Arc Entertainment tentando negociar, as meninas não querendo negociar. E o tribunal ali no meio. Agora é o tribunal tentando colocar mediações e coisas no meio, tentando criar uma nova estratégia para que agrade os dois lados. E tudo que a Arc Entertainment proporcionava e tudo que o tribunal tentava colocar, as meninas não queriam. Ambas as partes não chegarem a um consenso, né, não chegarem a novas mediações, o tribunal acabou prorrogando o julgamento delas, levando ainda mais para frente. Então elas teriam que se reunir as 4 de novo no tribunal para ainda mais esse processo rolar, porque elas não chegaram a um consenso. Outro ponto crucial que eu tenho aqui pra falar pra vocês, antes da gente fechar esse parâmetro, é que vocês vão falar assim pra mim, mas Marcela, elas são maiores de 18 anos. A maioridade na Coreia do Sul é 20 anos, então pra gente aqui é 18, mas pra eles é 20. Por isso que a Kena é a maior de idade ali, porque ela tem 21 anos. As outras têm menos, então são consideradas menores de idade. Então é só pra situar vocês, pra vocês poderem entender melhor, tá? E aí a gente encerra esse 4º capítulo aqui com o 50-50 não entrando em um acordo com a Arc Entertainment e o tribunal tentando resolver isso.
Por quê? Porque provavelmente muitas das coisas que a Dispatch acabou soltando tinham mais coisas para serem soltadas ali que ela acabou não soltando. Porém, entretanto, todavia, no meio de toda essa confusão, o 50/50 lança uma carta em aberta aos fãs. Foi aberta uma conta no Instagram simplesmente só para postar essa carta. E essa carta se refere às 4 meninas, né? A carta que foi postada é gigante, mas é gigante mesmo. Só que na carta elas simplesmente falam que elas agradecem todos os apoios dos fãs, que todos os fãs que estão apoiando ela em todos esses processos que estavam rolando, elas são extremamente gratas e que elas querem continuar sim as 4 juntas como um grupo. Porém, entretanto, todavia, numa empresa que valorizem elas e que realmente paguem tudo certinho para elas. Só que aí você acha que não ia ficar pior? Ah, meu amor, fica. Porque a gente entra no 5º capítulo dessa história agora, basicamente, né? Não, o quinto é a carta. Agora a gente entra no 6º, Jesus! O 6º, o 50/50 pede o processo contra a Arquit Entertainment. Sim, elas perderam. Porque o tribunal ficou do lado da empresa. Falou que a empresa fez tudo bonitinho e tudo. E todos os pontos que as meninas apresentaram foram manipulados. E aí sim, as meninas acabaram perdendo o seu processo contra a própria Arquit Entertainment, sendo com que elas teriam que continuar dentro da empresa, que realmente é pior ainda. Só que, porém, todavia, após essa notícia saírem de que elas realmente acabaram perdendo o processo contra a Arquit Entertainment, o próprio CEO também foi à mídia falar que muitas das coisas que saíram na mídia e que alguns portais sul-coreanos reportaram eram tudo manipuladas e mentira. Ele jogou a culpa na Dispatch, basicamente. Falou que tudo que a Dispatch lançou era mentira e manipulado, sendo que tudo que a Dispatch mostrou e foi mostrando conforme o tempo foi passando dentro desse processo, ela tinha provas, ela tinha isso, ela tinha aquilo, o que torna ainda pior. Só que aí você acha que a coisa piorou? A coisa não piorou, a ladeira vai ainda mais na desgraça. E aí a gente entra no 7º capítulo dessa história. E aí, basicamente, depois que elas perderam o processo, elas continuariam dentro da Arquit Entertainment, sim, agora com o 50/50, sendo que a empresa também afirmou que já estava preparando planos futuros para elas. Só que aí a gente entra no 7º capítulo dessa historinha. Daqui a pouco vai ter 20 capítulos dessa historinha. A Kenya, do 50/50, cancela o seu processo contra a Arquit Entertainment e acaba voltando para ela. Essa parte aqui da história, a gente entra na parte da Arquit. A própria Arquit lançou uma nota onde falou que a Idol, sim, ela recusou o cancelamento do seu contrato com a empresa, retomando dentro da Arquit Entertainment. Porém, entretanto, todavia, o que foi reportado dentro dos portais sul-coreanos e que o próprio diretor, o próprio CEO da Arquit falou que sim, ele acabou se envolvendo com a Idol. E a Idol afirmou que sim, que gostaria de voltar para a empresa, que cometeu um erro e pararia e pororó e que gostaria muito de voltar pra gente. Isso acabou realmente me deixando com o pé um pouquinho atrás, porque as outras 3 integrantes, e a gente entra na 8ª parte da historinha, elas realmente deixaram a Arquit Entertainment. Então, basicamente, o 50/50 acabou de dar um desband. Os portais sul-coreanos acabaram reportando que sim, as 3 meninas tinham acabado de deixar o grupo, sendo que a Kenny ainda continuava dentro da empresa. Só que, porém, entretanto, todavia, você acha que a empresa vai deixar barato? Não vai não, meu amor, a empresa não vai deixar barato. A empresa afirmou que ela vai tomar ações legais contra as outras 3 integrantes que acabaram deixando a empresa, né, por violações de seus contratos e parali e pororó, né, e que a empresa vai discutir as novas ações com as próximas integrantes que vierem a formar um grupo. E aí é que eu te falo, a única que ficou foi a Kenya e as outras 3 saíram. Do que deu pra entender nesse final aqui é que a Arquit Entertainment vai manter o 50/50, só que vão colocar outras integrantes no local das outras 3 que saíram. Só que aí é um porém, vão ser mais meninas? Vão ser mais 3? Isso a gente não sabe. A gente não sabe como isso vai rolar. Então, basicamente, o 50/50 deu um desband. Eu não sei se eu posso falar isso, porque a gente ainda tem a Kenya lá dentro. A gente não sabe se a empresa vai continuar com o 50/50. A gente não sabe se vão colocar outras meninas dentro do 50/50. Mas, pra resumir toda essa historona pra vocês, a Arquit Entertainment, ela foi criada a partir de uma outra empresa que tinha uma dívida gigante e o CEO precisava matar essa dívida. Foi aí que ele criou a Arquit Entertainment, debutou um grupo, torceu para o grupo fazer sucesso, e quando o grupo fez sucesso, ele manipulou todos os ganhos do grupo para que o grupo realmente continuasse a dar dinheiro para ele conseguisse pagar a dívida das outras empresas dele.
É basicamente isso. O 50-50 foi criado a partir de um golpe. Não tem outra palavra que eu possa usar aqui com vocês. Elas foram literalmente manipuladas para dar origem a um grupo onde ele precisava lucrar com elas infinitamente para pagar as outras dívidas que eles tinham. E, consecutivamente, ele só estava preocupado com uma coisa, em ganhar dinheiro nas custas das meninas e pouco se lixando para o que estava acontecendo com elas. Porque lembra no começo do vídeo, né, no meio de toda essa história, onde as meninas estavam passando mal, meninas tendo problemas de saúde, e ele não tava nem aí. Ele só tava se preocupando com os ganhos que ele tava tendo e com as mídias subindo em YouTube, Spotify e na Billboard. E cada vez mais as meninas sendo convidadas para fazer outros projetos dentro do projeto musical. Então é literalmente isso. A Active ela foi criada literalmente para pagar uma dívida gigantesca. E quem pagou o pato? As 4 integrantes, né? Mas esse foi o vídeo, eu dei uma boa resumida em tudo o que aconteceu para você entender. E aí é o seu desespero. Se você acredita que o 50-50 volta com outras meninas, ou se as 3 meninas vão se juntar e fazer um grupo, a gente ainda não sabe. E aí fica o seu deferir. Ao meu deferir fica que o 50-50 pra mim acabou de dar desband. Infelizmente, né? Mas eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aqui nos comentários o que você achou sobre esse vídeo. Eu sei que o vídeo ficou longo, mas não dava pra não resumir tudo isso aqui, tá bom? Então eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e tchau!